Quais são as características do verdadeiro louvor? O que significa estar em Cristo? Você sabe o que são as bênçãos espirituais? Não? Este é o assunto da nossa pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Com quarentena ou sem quarentena, assumimos a responsabilidade de estar aqui com os amados irmãos, levando algumas verdades da Palavra de Deus. Quero dizer aos amados que vocês podem baixar o esboço da nossa lição aí na descrição do vídeo. Muito facinho baixar, tem um link, você clica e o download começa automaticamente. É totalmente gratuito. Você baixa e aqui tem várias informações e muitas referências bíblicas que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula se você estiver fazendo ela online. Ou então, se não estiver ministrando aula e você não for professor, irá lhe ajudar nos seus conhecimentos bíblicos. Nos ajude, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e agradeço a todos os irmãos que estão participando e deixando aí o seu comentário. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Meus irmãos, chegamos na aula de número 2, que será ministrada no domingo, dia 12 de abril de 2020, e o assunto da nossa aula é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nesta aula, meus irmãos, estudaremos sobre a excelência do projeto divino da salvação, revelado por meio das bênçãos espirituais. E temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser atingidos. O primeiro deles é refletir sobre a respeito da nossa nova posição em Cristo, é o alvo do primeiro tópico. Em segundo lugar, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E por último, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Falaremos aqui sobre a ação trinitária de Deus, as três pessoas da Trindade envolvidas no plano da redenção, no plano da salvação. Se assim fizermos, cumpriremos o objetivo geral da lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E, meus irmãos, faremos tudo isso subordinados à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo de número 14. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. De fato, meus irmãos, esse texto, esse versículo, é o texto-chave para a compreensão de tudo mais que falaremos aqui nesta lição. E é importante se ater aos detalhes. Por quê? Porque a sequência das palavras aqui dentro do texto áureo exprimem verdades muito profundas. Perceba que logo após a saudação aos destinatários, ao versículo 1 e ao versículo de número 2, quando Paulo ele saúda os irmãos que estão na cidade de Éfeso, ele começa com essa expressão, ele usa essa palavra bendito, que quer dizer louvado ou digno de louvor. É uma expressão de adoração. E com isso Paulo ele está nos ensinando que sempre devemos começar com a adoração. Ele começa a revelação da carta aos Efésios, começa a revelar a doutrina que estava dentro do seu coração, mas antes de que ele falar sobre a doutrina, ele começa
adorando, ele começa exaltando, ele começa dizendo: ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, bendito, né? Digno de louvor. Em seguida, preste atenção nos detalhes. Em seguida, Paulo diz: seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele parte da adoração para a doutrina. E com isso, ele está apontando que mais importante do que as bênçãos, vejam que as bênçãos está por último, né? Mais importante do que as bênçãos, sejam elas espirituais ou materiais, é ter uma compreensão correta, uma compreensão ortodoxa, reta de quem é Deus, isto é, do abençoador. Mais importante do que as bênçãos é o abençoador, né? Mais importante do que aquilo que ele dá, mais importante do que aquilo que recebemos é quem está dando, né? Aquilo que recebemos. E é interessante essa expressão, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento, Deus ele era conhecido de algumas formas. As mais comuns, você já deve ter escutado, já deve ter lido, você mesmo deve ter falado isso, né? Eu falo isso, é que ele é o Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão, ele era conhecido assim no Antigo Testamento. E quando falamos o Deus de Abraão, significa dizer o Deus que faz promessa, o Deus que elege, o Deus que chama, né? E ele também não era só conhecido como o Deus de Abraão, mas também como o Deus de Isaac, o Deus que cumpre promessa, né? O Deus que faz o impossível. E também ele era conhecido como o Deus de Jacó. E se os irmãos perceberem, o Salmo de número 46, né, ele foi construído, foi escrito em torno desse pensamento. O Deus de Jacó, o Deus que guarda, o Deus que protege. Você vê que depois de o salmista dizer que Deus é refúgio, que Deus faz cessar as guerras, que Deus ele está no meio do seu povo, o salmista vai dizer: o Deus de Jacó, ou seja, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus de Jacó está conosco. Então, no Antigo Testamento, ele era conhecido como o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas também há outra designação para Deus muito comum no Antigo Testamento, o Deus de Israel. E essa expressão, o Deus de Israel, era conhecida até entre as nações ímpias. Quando alguém dizia assim, o Deus de Israel, e se falava isso entre as nações ímpias, eles entendiam o que significava dizer o Deus de Israel. Foi o Deus que humilhou Faraó, é o Deus de grandes sinais, é o Deus poderoso. Você vê que lá no livro de 1 Samuel, quando a arca do Senhor chegou no arraial dos hebreus, lá no meio dos filisteus, eles começaram a dizer: o que é isso? Que tanta alegria é essa? Que tanto júbilo é esse? Aí alguém disse assim: Deus chegou no arraial deles. Aí eles entenderam quem era o Deus que tinha chegado no arraial dos hebreus, porque eles disseram assim: olha, estamos perdidos. O Deus que humilhou Faraó vai nos humilhar também. O Deus que levou Faraó até a posição de um servo, de um escravo, vai fazer assim com nós também. Você veja que até entre as nações, Deus era conhecido como o Deus de Israel, o Deus que faz sinais, o Deus que humilha Faraó, o Deus que estabelece o seu propósito soberano. Mas agora, Paulo está dizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando Paulo usa essa designação, Paulo está nos revelando algo muito mais profundo, concreto e completo com relação a quem Deus é. É uma revelação superior à revelação do Antigo Testamento. Ele ainda continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ainda continua sendo o Deus de Israel. Mas agora no Novo Testamento temos essa revelação mais completa. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu digo que é mais completa? Porque o autor aos Hebreus ele diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Quem está vendo Jesus está vendo Deus. O que Jesus fez
expressa quem Deus é, cada atitude, cada palavra dita, cada gesto, tudo aquilo ali é uma demonstração de quem Deus é. E nós não tivemos essa demonstração no Antigo Testamento. É uma revelação completa. Esse versículo que li está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Lá em João capítulo 14, versículo 8 ao 10, Jesus vai dizer aos discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, eu revelo o Pai de tal forma que era como se o próprio Pai estivesse aqui. A gente está em uma sintonia só. O que eu falo pelo Pai. O que eu faço pelo poder do Pai. Então, havia uma sintonia. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, revela quem o Pai é. É uma revelação mais concreta. Eu acho bonito, né? Porque a escadinha do versículo, a sequência do versículo começa com a adoração, depois a doutrina, uma revelação correta de quem Deus é, e por último vem as bênçãos espirituais. Temos as bênçãos do adorador. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu gosto muito aqui dessa verdade prática porque ele foi muito feliz naquilo que falou, né? Deus nos elegeu em Cristo. E meus irmãos, nesta lição em específico, não falaremos sobre eleição e predestinação, né? Por mais que os versículos estudados eles façam menção desse termo, mas esse será o tema da lição de número 3. Então vamos nos deter aqui às bênçãos espirituais e a ação trinitária de Deus envolvida no plano da salvação. Predestinação e eleição é assunto da lição de número 3. Mas eu quero chamar aqui sua atenção, dentro da nossa verdade prática, para essa expressão em Cristo. O que significa essa expressão está em Cristo? Em Cristo significa nele, no Senhor, ou seja, estar em uma conexão exclusivamente, ou estar em conexão exclusivamente com Cristo, é estar em comunhão com Ele, é estar nele, é estar no Senhor. E tendo dito isso, nós entendemos que esse termo, né, em Cristo, ele engloba, não só estar no Senhor, mas ele engloba a obra que ele realizou no Calvário e também a nossa experiência de união com ele. É aquilo que estamos falando aqui, a experiência de uma comunhão espiritual. E mediante a nossa posição em Cristo e por meio de sua obra é que nós somos enriquecidos e abençoados com todas as bênçãos espirituais. Você quer ser abençoado? Você quer receber as bênçãos espirituais? Você precisa estar em Cristo. É isso que essa expressão significa dentro aqui do contexto da carta de Paulo aos Efésios. E eu acho interessante, apenas sobre uma questão de aplicação, Paulo, ele estava em Cristo, independente da cidade que ele visitava ou das circunstâncias que ele enfrentava. Quando Paulo ia para Corinto, lá ele passava por muitas dificuldades, mas ele estava em Cristo. Quando Paulo ia para Colossos, ele passava por muitas dificuldades, mas ele permanecia em Cristo. Quando Paulo foi para Atenas, ele passou por muitas dificuldades, mas ele permaneceu em Cristo. Quando ele foi preso em Jerusalém, estava prestes a ser decapitado, Paulo, ele não saiu, ele não deixou o seu lugar, não deixou a sua posição. Ele permaneceu em Cristo, ele estava em Cristo. E assim como o apóstolo, nós devemos sempre estar em comunhão com Cristo. Independente das circunstâncias, independente de onde nós formos, devemos manter o nosso contato com o céu. O nosso ponto central, ele nos diz assim: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele nos concedeu, ele nos deu bênçãos espirituais. E quando o versículo
aquele versículo que lemos aqui no texto áureo, Efésios 1 e 3, quando ele nos diz que Deus nos abençoou, se refere a uma obra já finalizada. Eu não sei se você percebeu esse detalhe dentro do versículo. É uma obra finalizada. Ele já nos abençoou. Ele não nos abençoará. Ele já terminou, já concluiu, né, essa questão. Portanto, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais já estão completamente disponíveis para a Igreja de Deus. E falaremos aqui sobre algumas delas. Não todas, mas falaremos sobre algumas. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai tratar justamente da nossa nova posição em Cristo, né? Da nossa nova realidade, da nossa nova vida em Jesus Cristo. E seguindo o raciocínio do autor da lição, perceba que a gente está tocando aqui em cada subponto da lição. Isso é importante porque há muitos professores que, quando estão em sala de aula, eles não usam a lição da escola dominical. Ou se eles usam, ele abre lá para ler o texto áureo, a verdade prática, e deixa a lição de lado lá e começa a falar. É importante que você fale, mas não só leia o que está na lição, leia, explique, sempre traga um subsídio, porque quando você lê a lição, você incentiva o aluno a comprar a lição. É ruim quando você chega em uma sala de aula, tem lá 15, 20, 30 alunos e você está dando a lição e só você tem a lição, os alunos não têm, então eles não leram em casa, eles estão ali, ao léu. Então incentive o aluno a comprar a lição, sempre trazendo a aula, utilizando a lição. Seguindo o pensamento do autor, ele começa aqui o primeiro subponto falando sobre doxologia. Mas, irmão Murilo, o que é doxologia? Calma, já falamos sobre o que é doxologia aqui, a expressão que Paulo diz bendito, quando ele começa exaltando, quando ele começa adorando. E todo o texto, Efésios 1, 3 ao versículo 14, trata-se de uma adoração, é um cântico espiritual. São versículos em que o apóstolo ele está cantando um cântico espiritual, bíblico e teológico. Mas, irmão, o que significa doxologia? A teologia eu sei o que significa, mas doxologia é uma palavra esquisita. Conforme o dicionário Aurélio, doxologia significa fórmula litúrgica de louvor a Deus, uma prece ou um cântico cuja finalidade é glorificar a Deus. Então, doxologia nada mais é do que um louvor, do que um cântico que tem a finalidade de adorar e de exaltar o nome do Senhor Jesus. E Paulo, em seu ministério, um ministério tão itinerante, sempre deu importância à adoração. Você percebe que mesmo em face das circunstâncias adversas, até lá como na cidade de Filipos, um texto tão conhecido, Atos capítulo 16, versículo 25 ao versículo de número 29, Paulo sempre deu importância ao louvor. Atos capítulo 26, versículo 25 ao 29 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Já pensou? Paulo foi açoitado, apanhou, estava com fome, estava preso e começou a simplesmente cantar. Começou simplesmente a adorar. Você percebe que as circunstâncias não mudaram o coração de quem adora. As circunstâncias não lançaram trevas sobre o coração de quem tem vontade de exaltar, de quem tem vontade de bendizer o nome do Senhor Jesus. Ele estava preso depois de apanhar de forma injusta. E já era de madrugada, ele podia estar dormindo, mas ele tinha um coração de adorador. Perto da meia-noite, eles estavam adorando. Aí o versículo 26 diz assim: uma resposta imediata à adoração. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Não foi só a porta de Paulo, não. Foi a porta de todos os presos. O louvor abriu a porta de todo mundo. Aí o versículo diz assim: foram soltas as prisões de todos. Olha o poder do louvor. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar.
cuidando que os presos já se tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Veja que o conteúdo daquele louvor e aquilo que aconteceu dentro daquela cadeia foi algo extraordinário, ao ponto de que os presos, quem está preso, tudo que mais quer é sair dali. Eles não conseguiram se mover. Eles ficaram extasiados com aquele momento de adoração, talvez com o conteúdo do louvor de Paulo, e diante daquilo que aconteceu ali, aquele milagre, todas as correntes caindo, né? Um sinal de que o louvor quebra correntes, um sinal de que o louvor abre portas. Glória seja dada ao nome de Jesus. E mesmo em face de circunstâncias adversas, Paulo, ele não cessou de adorar. E ele dava tanta importância ao louvor que às vezes, quando ele escrevia suas cartas, ele parava assim e irrompia em adoração. Veja que quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele vinha falando aqui sobre a doutrina, ele vinha falando aqui sobre o mistério da salvação, ele vinha falando sobre o plano de Deus, e após falar sobre aquilo que estava na mente de Deus oculto nos tempos passados, mas agora foi revelado, Paulo, ele irrompe em um louvor. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, é um cântico. Paulo está louvando quando ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Isso é um cântico. Paulo irrompe em louvor, ele sai da doutrina para a adoração, ele muda da teologia para a doxologia, ele irrompe em louvor. Esse texto é até tão conhecido, né? Há vários cânticos em cima desse texto. Um dos mais conhecidos é aquele que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como... E, meus irmãos, Paulo, ele louvava a Deus aprendemos com o apóstolo dos gentios que a adoração, o louvor, ele não pode cessar diante das aflições da vida, e que o verdadeiro louvor, o louvor que agrada a Deus, é um louvor bíblico. O louvor tem que ser bíblico, porque não adianta cantar qualquer coisa, não adianta falar do universo, não adianta exaltar, sabiar. O louvor tem que ser bíblico. O louvor é bíblico, o louvor é cristocêntrico. Cristo deve ser o centro do louvor, a glória de Deus, a exaltação a Deus. O louvor não é ao homem, o louvor é a Deus. O louvor tem que ser cristocêntrico, abnegado e sincero. Quando eu digo abnegado, ele tem que ser desprovido de interesses. E sincero, o louvor tem que ser sincero. Paulo deu sim muita importância ao louvor. Esse é o nosso primeiro ponto da doxologia. O segundo subponto vai tratar sobre as bênçãos espirituais. E aqui o autor da lição, ele elenca 8 bênçãos espirituais contidas nos versículos que estamos estudando, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 14. Capítulo 1, versículo 4, a primeira bênção espiritual é que nós fomos eleitos para sermos santos. Em segundo lugar, ele nos predestinou para sermos filho. Outra bênção, ele nos fez agradáveis a si mesmo. Glória a Deus. A quarta bênção espiritual, ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. A quinta, ele nos acolheu pela sua vontade redentora. A sexta, ele nos revelou a palavra da verdade. A sétima, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. A oitava, ainda nos garantiu a validade dessa promessa. Você perceba que aqui não estão todas, mas apenas algumas bênçãos espirituais. E eu quero, meus irmãos, enfatizar aqui a expressão todas. Por que enfatizar essa expressão todas? Ele nos abençoou com todas. Porque com isso eu quero dizer que Deus ele não ocultou, Deus ele não guardou secretamente e nem nos privou de qualquer benefício
da sua graça. Não existe uma bênção escondida que não esteja disponível àqueles que estão em Cristo Jesus. Isso fica muito claro em um versículo que está lá em Romanos, Romanos capítulo de número 8, versículo 32, quando ele diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Outra característica considerável a se falar dentro desse segundo subponto é que essa passagem vai nos dizer que as bênçãos, elas são espirituais. E quando falamos que as bênçãos são espirituais, significa dizer que essas bênçãos, elas não podem ser compradas com dinheiro. Essas bênçãos não podem ser alcançadas com posição. Essas bênçãos não podem ser adquiridas com esforço. As bênçãos são espirituais. E uma das características muito claras de bênção espiritual é que somente podemos recebê-las se estivermos em Cristo. Só Ele pode nos conceder estas bênçãos espirituais. Isso fica muito evidente. Eu lembrei-me aqui agora de um texto, vou até lembrar de colocar ele aqui no esboço, em Atos, capítulo de número 8, Atos, capítulo de número 8, versículo 9 ao versículo de número 20. Nos diz assim: olha, as bênçãos não podem ser adquiridas, como falei aqui, com recursos materiais, são bênçãos espirituais. Ele diz assim, olha esse texto: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, dizendo que era alguém, né, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Que coisa mentirosa, né? Versículo 11 diz assim: e atendiam a ele, porque já desde muito tempo haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu também Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que Filipe fazia. Ele estava atônito, ele estava colado em Filipe. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, foram conferir a obra de Deus em Samaria, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda se tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Eu quero isso também. Como é que eu adquiro isso? Eu vou pagar, eu tenho muito dinheiro aqui, viu? Aí, olha o que Pedro diz, e Simão ainda disse, né? E dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro olhou para Simão e disse assim: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus não pode se alcançar por meio de dinheiro. As bênçãos espirituais, elas não são galgadas por meio de recursos financeiros. E meus irmãos, por fim, ainda dentro desse segundo subponto, eu quero dizer que a Igreja de Deus é o povo mais rico desta terra. Sim, a Igreja de Deus é o povo mais rico desta terra. Por quê, irmão Murilo? Porque foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. E eu vou dizer aqui algumas características dessas bênçãos espirituais. Glória a Deus. Olhe o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo de número 4. Diga-se de passagem, uma linguagem muito similar e parecida com a linguagem utilizada por Paulo na carta aos Efésios. Olha só a expressão bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Aí ele vai dizer aqui o que é bênção espiritual. As características dessas bênçãos espirituais. Ele nos gerou de novo para uma herança incorruptível. As bênçãos espirituais são incorruptíveis. O que significa incorruptível? Elas não perecem, elas não se desfazem, elas não se esgotam, elas são incorruptíveis. Aí ele continua dizendo assim, elas são incontamináveis. É a segunda característica. Elas não são manchadas pelos nossos pecados. Essa bênção espiritual, ela é pura, ela é sem mácula, ela é incontaminável. E ele diz algo aqui que eu acho muito interessante. E que não se pode murchar. Essas bênçãos não se podem murchar. Mas, irmão Murilo, o que significa isso? A palavra murchar aqui significa dizer que elas não perdem o valor. Você compra um carro, daqui a 2 anos ele está valendo metade do valor que valia. Mas se você recebe uma bênção espiritual hoje, essa bênção continua tendo o mesmo valor. Qual o valor da bênção espiritual? Indescritível. O dinheiro não pode comprar. Só recebe quem está em Cristo. Ela não perde o valor. Ela não fica menos valorosa com o tempo. Ela não sofre com o tempo. Ela não sofre depreciação. Ela não perde o valor. Pedro diz que essas bênçãos estão guardadas no céu, que recebemos ela mediante a fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Elas são incorruptíveis, incontamináveis e elas não perdem o valor. A igreja de Deus é o povo mais rico desta terra. Você não pode ter um carro bom, você pode não ter uma casa boa, você pode não ter uma conta gorda lá no banco, mas você tem algo você tem algo que não pode ser comprado com dinheiro, você tem algo que não pode ser alcançado por nenhuma posição aqui desta terra, pode ser presidente, pode ser quem for. Se ele não estiver em Cristo, ele não tem essas coisas. E você pode ser o crente mais humilde desta terra, mas se estiver em Cristo, você tem todas essas coisas. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro subponto fala sobre a nossa nova condição em Cristo Jesus. Vivemos em uma novidade de vida, conforme Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Confira aí na sua Bíblia. Andamos agora em novidade de vida, ou seja, estamos em um novo relacionamento, em uma nova vida. Estamos em uma nova posição em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele vai dizer lá em Coríntios 5,17, segundo aos Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha vida, tudo isso ficou para trás, essas coisas já passaram. E eis que tudo, não é só uma parte, não é só metade, não, tudo se fez novo. E andar em novidade de vida diz respeito, como já falei aqui, como sugere o subponto, diz respeito à nossa condição e posição em Cristo Jesus, ou seja, não estamos mais em trevas, agora nós caminhamos na luz. Não somos mais escravos do pecado, agora temos liberdade em Cristo. Não estamos mais mortos, agora nós temos vida. Não estamos mais separados de Deus, agora nós temos comunhão com Ele. É o que vai dizer Efésios, capítulo 2, versículo de número 3. Paulo vai falar sobre a condição dos judeus. Estavam mortos em seus próprios pecados, em seus próprios delitos. Quando ele chega no versículo 11, o versículo de número 13, ele fala da condição dos gentios que viviam separados de Deus, mas agora, através do plano da salvação, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aqueles que estavam longe chegaram para perto. Os povos e aqueles que estavam mortos foram revividos, vivificados em Cristo Jesus. Então a nossa condição hoje não é mais uma condição de réu. A nossa condição hoje não é mais uma condição de condenado. Desfrutamos dos benefícios espirituais da graça de Deus. Somos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais. E uma das bênçãos espirituais é que aquele que antes estava no fundo do poço, estava na sarjeta, estava preso no pecado, não está mais. Faz parte de um reino
que é eterno, faz parte de uma nova realidade em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em segundo lugar, temos aqui o segundo ponto, o segundo tópico da lição, que vai tratar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível, viver para a glória de Deus neste mundo. É possível ter uma vida onde Cristo é o centro de todas as coisas. E meus irmãos, seguindo aqui mais uma vez o pensamento do autor, o fluxo da lição, temos aqui o primeiro subponto, que vai tratar sobre a revelação do mistério. Esse mistério deixou de ser mistério, porque ele foi revelado. Mas o que é, na realidade, esse mistério revelado? Você vai ficar impressionado com um versículo que eu vou ler aqui para os irmãos. Aqueles que são mais maduros na fé, já têm consciência disso. Mas aqueles que não, vai dizer, eu pensava que esse versículo aí queria dizer outra coisa. Você perceba que o plano da salvação, ele já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. Isso é fato, isso é bíblico. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte A, nos diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que Adão e Eva fossem criados, o plano já existia, já estava tudo dentro da onisciência de Deus, já estava tudo previsto por Deus. E você perceba que esse plano, nos tempos passados, ele permaneceu oculto em Deus até a vinda de Jesus, no tempo determinado pela agenda do céu, conforme Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Os santos do Antigo Testamento, eles tiveram apenas um vislumbre desse projeto divino, mas agora, no tempo da graça, no tempo da revelação completa, nós temos um entendimento perfeito sobre esse mistério. Esse mistério ele foi completamente revelado. Sobre isso, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12, o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí alguém pode dizer assim, irmão Murilo, esse versículo aí não trata de uma realidade futura? Esse versículo aí não trata de algo que vai ser revelado em um tempo futuro, no arrebatamento, ou na eternidade, ou no milênio. Não, esse versículo aqui é utilizado erradamente. Não trata de eventos futuros, mas de um evento que já havia sido revelado. O olho humano não viu. Isso, o plano da salvação não subiu ao coração do homem. Olha o que diz o restante do versículo. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Esse mistério aqui, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, já foi revelado. Ele diz assim, nulos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, já conhecemos o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse plano maravilhoso, o plano da redenção, o plano da salvação, ele já foi revelado. Haja vista, você conhece o textuário da Bíblia, João 3,16, é o plano esboçado de Deus ali. Deus amou e por ele amar, ele entregou o seu próprio Filho para que ele morresse na cruz pelos nossos pecados e assim não fôssemos condenados, mas desfrutássemos da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o projeto divino revelado aos homens através da segunda pessoa da Trindade. O segundo subponto vai tratar sobre a plenitude dos tempos. Você sabe o que significa essa expressão, plenitude dos tempos? Essa expressão é vista aqui em Gálatas, em Efésios, essa expressão é vista em Gálatas, e plenitude dos tempos significa o tempo determinado por Deus. É a plenitude dos tempos, é o tempo em que Deus determinou para colocar em execução os seus planos soberanos. A palavra
tempo aqui nesse texto de Efésios, no original ela é kairos. Se refere à expressão, essa expressão se refere ao tempo de Deus, o tempo da execução de seus propósitos, o tempo da operação de sua vontade, o tempo que o homem não pode impedir. Quando ele diz assim, operando eu, quem impedirá? Chegou o meu tempo de agir, chegou o meu tempo de fazer. E quando chega o tempo de Deus fazer alguma coisa, o homem não pode impedir. É o tempo dele, é o momento dele, é o tempo ou o dia marcado na agenda do céu. E eu chamo sua atenção porque o tempo, quando falamos aqui, o tempo em que Deus determinou para fazer certas coisas, muitas vezes só faz sentido ou se torna conhecido do homem quando Deus ele age no tempo kairos, dentro do tempo cronos, que é o tempo do homem, ou seja, a ação e o poder dinâmico de Deus para a realização de sua vontade fica evidente aos homens. Irmão Murilo, tu falou aí, mas eu não entendi. Calma, eu vou explicar. Um exemplo, o arrebatamento. Nós cremos que na agenda de Deus, o dia, a hora, o momento do arrebatamento já está lá, anotadinho. Ele já sabe o dia, a hora de vir. Mas dentro da realidade que vivemos, dentro do tempo cronos, nós não temos a revelação desse dia. Portanto, se constitui numa heresia e numa falta de sabedoria fazer datações. Jesus vai voltar em 2000, no ano 2000. Jesus vai voltar em 2012. Jesus vai voltar em 2017. Jesus vai voltar em 1º de maio de 2020. Isso não tem como a gente fazer. Vai ficar evidente para nós o dia do arrebatamento quando Deus agir no seu tempo dentro do nosso tempo. Os irmãos estão compreendendo? Então, plenitude dos tempos aqui, dentro desse texto, do texto que estamos estudando, de Efésios 1 e 10, plenitude dos tempos está ensinando que na agenda de Deus, à luz do contexto, do contexto que estamos falando aqui de Efésios, está nos ensinando que na agenda de Deus já está marcado o dia em que todas as coisas serão submissas ou estarão submissas à autoridade e à soberania de Cristo. Conforme Romanos capítulo 14, versículo 11, Hebreus 1, versículo 2 e 3, todas as coisas, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Muitas línguas hoje não confessam, muitas línguas hoje esbravejam, muitas línguas hoje amaldiçoam, muitas línguas hoje produzem ou falam palavras levianas. Muitos joelhos não se dobram. Mas o dia dessas línguas confessarem que Ele é Senhor, o dia desses joelhos se encurvarem, se dobrarem, mesmo aquele ateu do mais duro coração, o dia dessas pessoas se curvarem e dizerem assim, digno é o Cordeiro, Ele é que é santo, Ele é que é poderoso, Ele é que é grande. Esse dia já está marcado na agenda de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o sentido da palavra plenitude dos tempos. O terceiro subponto aqui vai tratar sobre o louvor da sua glória. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por que esse subponto está aqui? Porque ele está querendo dizer que todo esse projeto, todo esse plano, tudo aquilo que Deus fez, planejou e executou, redunda em glória. Glória a quem? Glória a Ele. E a bênção da salvação com isso aqui, a bênção da salvação, ela não é dada mediante nacionalidade, ela não é só para os judeus, ela não é dada mediante cor de pele ou de posição. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Bradou Pedro essas palavras na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 34. Dentro da casa, de um centurião romano, disse Pedro essas palavras: Deus não faz acepção de pessoa. Orou e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre todos os que estavam ali naquela casa. A salvação também não é para a glória e louvor do homem, como já disse aqui aos amados irmãos, porque ela não é galgada por obras. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga esta é a salvação que eu alcancei pela minha força, que eu alcancei pelas minhas obras, que eu alcancei pelo que eu fiz. Não é por obras. A salvação ela começa em Deus
1 e 8 diz que ele é o alfa, ele é o começo de todas as coisas. Ele é o ômega, ele é o fim de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o fim. Começa nele e termina nele. A salvação começa com sua vontade e termina culminando na sua glória, conforme Romanos capítulo 11, versículo de número 36, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, perceba que parece que fica um vácuo, né? Porque o segundo ponto diz assim, uma vida cristocêntrica nesse mundo. E os subpontos dizem, revelação do mistério, plenitude dos tempos e louvor da sua glória. Parece que o tópico está desassociado dos subtópicos. E pensando nisso, eu trouxe aqui um subponto complementar. Uma vida centrada em Cristo. O que é ter uma vida centrada em Cristo? Como é a proposta aqui do tópico 2. Em síntese, uma vida centrada em Cristo é uma vida em que Jesus ele é o centro de todas as coisas. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a para o Filho de Deus. Glória a Deus. Isso é ter uma vida centrada em Cristo. É Jesus no centro dos meus pensamentos. Sobre isso, leia Filipenses 4:8, Colossenses 3, versículo 1 ao versículo de número 3. Ele é o centro dos teus pensamentos. Tu pensa ou deve pensar nas coisas que são lá de cima. Se Cristo está em você, se você está em Cristo, você pensa nas coisas que são do céu. Uma vida cristocêntrica é Jesus no centro de minhas atitudes, no centro daquilo que eu faço. E isso fala em um servir sem interesse próprio. Isso fala em amar a Deus acima de todas as coisas. Minhas atitudes são moldadas, minhas decisões são tomadas baseadas naquilo que eu creio, baseadas no meu amor por Deus, no meu amor ao próximo, em obediência à sua palavra. Uma vida cristocêntrica diz respeito a Jesus no centro de minhas escolhas. 1 Coríntios 10:31 diz que até um copo de água que nós bebemos, devemos fazer isso para a glória de Deus, das pequenas às grandes escolhas. Tu tem água aí na tua casa, tu abre a geladeira e diz assim, não vou beber suco, eu vou beber água. Tu tem que fazer isso para a glória de Deus. As pequenas escolhas devem glorificá-lo, as grandes escolhas devem glorificá-lo. Quando falamos em uma vida cristocêntrica, é Jesus no centro do meu coração. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz respeito a Jesus batendo na porta, a porta do coração. Quem tem uma vida cristocêntrica, ele não está fora, Jesus não está fora, Jesus já está dentro, já está em comunhão. E quando Jesus está dentro do coração, não há espaço para inveja, não há espaço para mentira, não há espaço para falso testemunho. Estas coisas não fazem parte de um coração sadio, onde Cristo fez a sua morada. Ele é o centro do nosso coração. Uma vida cristocêntrica diz respeito a Jesus no centro da minha vida, mesmo em meio às dificuldades. O que é que isso quer dizer? Jesus é o centro de tudo, Jesus é o alvo, é o autor e consumador da fé, é aquele a quem eu estou vendo, a quem meus olhos estão fitos. Então, se alguém faz uma cara feia, eu não abandono a igreja. Se eu sou corrigido pelo meu líder, eu não deixo a minha congregação. Se eu não recebo uma posição dentro da igreja, eu não enfraqueço na fé. Se alguém se esquece de agradecer durante um evento, alguma coisa, um trabalho que fiz, eu não cruzo meus braços e digo assim, não vou mais fazer nada. Isso não acontece, porque Jesus é o centro de todas as coisas, mesmo em meio às dificuldades, no luto, na alegria, ou quando as portas se fecham, quando falta os mantimentos, eu não abandono minha fé, porque Ele é o centro de todas as coisas, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Olha, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem alguma potestade no céu, na terra, pode me separar do amor de Cristo. É o cântico de Jó, depois que perdeu a mulher, depois que perdeu os bens, depois que perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. Ele disse assim, Ele deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está no centro, mesmo no meio das dificuldades. Glória a Deus. Então concluímos assim o segundo subponto, ou melhor dizendo, o segundo tópico da nossa lição. Por último, meus irmãos, e finalizando a nossa
pré-aula de hoje, temos aqui o terceiro tópico da lição, que vai tratar sobre o Espírito Santo, né, penhor da nossa herança. Perceba que há uma ação trinitária de Deus dentro do plano da salvação, em prol de que os homens sejam enriquecidos e abençoados com as bênçãos espirituais. Quando eu falo de ação trinitária, eu quero dizer que todas as pessoas da Trindade ficam evidentes, estão trabalhando. Veja só, a nossa leitura bíblica em classe. Eu fiz aqui um rabisco que você pode fazer para se lembrar durante a sua aula ou para ter guardado aí na sua lição. Dos versículos 3 a 6, temos a escolha feita pelo Pai, ou seja, a ação do Pai. Dos versículos 7 a 10, temos o plano do Pai sendo realizado em Cristo, a ação da segunda pessoa da Trindade. E quando chegamos no versículo 11 ao versículo de número 14, temos o ministério, ou vemos, o ministério do Espírito Santo. E ele recebe, o Espírito Santo, 3 designações nesses versículos. Uma promessa, ele é o Espírito Santo da promessa, um selo, ele nos sela, e uma garantia, ou um penhor. Com respeito ao Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo de número 13, entendemos que ele foi prometido no Antigo Testamento. Como, irmão Murilo? Versículo, vamos ao texto. Isaías 32:15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É uma promessa. Esse dia vai chegar, o dia em que o Espírito lá do alto vai ser derramado. Isaías 44:3: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Este dia estava próximo. Este dia haveria de chegar, haveria de se cumprir lá em Atos capítulo 2. Essa promessa ela vai se afunilando. Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Havia essa promessa no Antigo Testamento. É por isso o motivo dessa designação, o Espírito Santo da promessa. E os irmãos percebam que o Espírito Santo também foi prometido aos discípulos no Novo Testamento, Atos 1:4. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E meus irmãos, esse dia chegou, Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos em uma casa orando e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Era o Espírito Santo descendo, enchendo, atuando ali no meio dos discípulos, no meio daqueles que estavam em oração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele foi prometido no Antigo e também no Novo Testamento. E uma coisa eu digo aos irmãos, essa promessa é somente para os salvos em Jesus, porque o Espírito Santo ele não pode ser recebido pelo ímpio. João capítulo 14, versículo de número 17 diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Que promessa maravilhosa! Em segundo lugar, temos a designação do selo. Ele é o Espírito Santo da promessa. E aqui já entramos nos tópicos propriamente ditos da lição. O selo. Glória a Deus. E o selo, ele era utilizado como um sinal de autoridade, autenticidade e também de propriedade. Com relação à propriedade, o selo passa a mensagem de que somos propriedades de Deus, ou seja, Ele pagou o preço devido pelas nossas vidas. Nós somos o investimento de Deus. E saiba de uma coisa, você é propriedade dele. Quem mexe com você está mexendo em tesouro de Deus, está mexendo em algo que Deus investiu. Deus não perde investimento. Se Deus investiu, é dele, ele guarda, ele cuida. Custou caro, custou o sangue de seu filho. Não foi sangue de touro, não foi sangue de bode, não foi sangue de novilho, não foi sangue de animal nenhum. Foi o sangue da segunda pessoa da Trindade. Ele enviou seu filho. O preço foi muito alto. O preço foi de valor inestimável, incalculável. Você é o investimento de Deus aqui nesta terra. Deus investiu na tua vida, você é propriedade dele. Glória a Deus. E o Espírito Santo nos comunica isso, somos de Deus. O selo,
ele também, aliás, com respeito à autenticidade, falamos o selo como propriedade, mas o selo a respeito como autenticidade. Perceba que, assim como a assinatura numa carta atesta a genuinidade do documento, a presença do Espírito Santo prova que o cristão é autêntico. Quer saber se alguém é crente? O Espírito Santo tem que estar na vida dele. Quer saber se alguém é do céu? Ele tem que ter o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é quem faz diferença entre quem serve e entre quem não serve, entre quem é joio e quem é trigo, entre quem é daqui e quem é de lá. Como, irmão Murilo? Está no versículo bíblico, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 9, diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus, o Espírito Santo como um selo. Mas também a lição vai tratar sobre o Espírito Santo como o penhor da nossa herança, né? O penhor ou a garantia. Penhor no tempo de Paulo significava uma entrada para garantir a compra final de um bem ou de uma propriedade. Era uma garantia, olha, tá aqui, a primeira parcela já está paga. Era a garantia de que ele iria pagar a última, ele não ia perder o investimento. Ele pagou uma quantia alta e ele iria pagar o restante da dívida. O Espírito Santo é a primeira prestação, é a garantia de Deus aos seus filhos de que ele terminará toda a sua obra e no devido tempo nos conduzirá para a sua glória. Meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada temos muitas promessas. Uma das mais bonitas está em João capítulo de número 14, quando a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse assim: eu estou indo lá. E lá na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou em preparar lugar para vocês. Eu vou, mas eu vou voltar. Porque o meu desejo é que onde eu estiver, estejam vocês também. Eu quero estar juntinho de vocês. Aí alguém pode perguntar: e que garantia nós temos de que ele vai cumprir sua palavra? Que garantia nós temos de que ele realmente vai voltar? Que garantia nós temos que realmente ele vai cumprir tudo isso que tem falado? A garantia é que o Espírito Santo está em nós. A garantia é que tu recebeu o Espírito. A garantia é que ele habita conosco. Paulo nos diz em Romanos capítulo de número 8 que o Espírito testifica, fala, brada, grita ao nosso espírito, nos comunica à nossa alma que nós somos filhos de Deus. E se logo somos filhos de Deus, somos também co-herdeiros com Cristo, herdaremos todas as coisas com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo como um sinal de autoridade, autenticidade e propriedade. Também Ele é o nosso penhor, é a nossa garantia de que todas as promessas se cumpriram, algumas se cumpriram, Deus está cumprindo com sua palavra e também cumprirá toda boa palavra que Ele tem dito ao nosso respeito. E meus irmãos, finalizamos assim a nossa pré-aula de hoje, mas eu quero deixar um versículo bíblico para você. E se você chegou até aqui, nesse momento da aula, coloque aí nos comentários o versículo bíblico que eu estou citando aqui para você, que eu estou deixando para você. Efésios, capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que você conheça o plano da salvação nos seus detalhes e que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Quero lhe agradecer mais uma vez e dizer: compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.